Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje é um cadastro simples utilizando o VBA. Temos aqui duas planilhas, uma chamada formulário, que contém os dados que nós desejamos cadastrar, e a nossa aba de dados, que é a minha base de dados, onde os registros cadastrados serão direcionados. O nosso objetivo é, através do VBA, levar os dados inseridos nas células de cadastro para a nossa planilha de dados, sempre na próxima linha em branco. Então, nosso objetivo é, ao preencher os dados do nosso suposto cliente, nós clicaremos no botão cadastrar, que nós vamos inserir posteriormente, e o nosso objetivo é levar estes dados para a nossa base de dados. Então, ao clicar no botão cadastrar, o nosso código VBA irá retirar as informações das células de cadastro e levar para a nossa aba de dados. Então, o objetivo é criar o código automático do nosso registro e trazer a informação do nosso cliente para a nossa base de dados. Após levar a informação para a nossa base de dados, nosso código VBA irá apagar o conteúdo e posicionar a célula, posicionar o nosso cursor na célula B4 para receber um novo cadastro. Antes de iniciarmos a nossa codificação, precisamos habilitar na nossa aba Desenvolvedor. Caso você não a tenha disponível no seu Excel, nós vamos aprender a exibi-la agora. Então, vamos lá no menu Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções, e lá do nosso lado direito é só marcar a caixinha de desenvolvedor. Clicando no OK, o menu desenvolvedor vai ser exibido e agora nós vamos ter acesso a todo o conteúdo da parte de VBA. Então, eu montei aqui um formuláriozinho de cadastro, onde as informações que efetivamente eu quero cadastrar estão respectivamente nas colunas B, D e F na minha linha 4. Então, vamos criar o nosso código de cadastro. Então, nosso objetivo é retirar a informação existente nas nossas células de cadastro e levar essa informação para a nossa aba de dados. Então, vamos lá. No nosso menu desenvolvedor, vamos clicar no Visual Basic ou simplesmente utilizar a combinação de teclas Alt F11 para habilitarmos a nossa tela de código. Na nossa tela de código, vamos inserir um módulo de desenvolvimento. Então, cliquei no botão Inserir, Módulo. Por padrão, o Excel vai inserir o módulo com o nome de Módulo 1. Vamos criar a nossa subcadastro. E o nosso objetivo é armazenar as informações digitadas na nossa telinha de cadastro para poder posteriormente enviar essas informações para a nossa base de dados. Então, vamos declarar as nossas variáveis, as variáveis que vão receber todos os dados preenchidos na nossa telinha de cadastro. Então, vamos iniciar CPF,
nome e telefone. Apesar da nossa definição, das nossas 3 variáveis terem sido definidas como texto, né? Nós definimos as variáveis como string, para o CPF e para o telefone nós vamos restringir a digitação apenas de números. E durante o código nós vamos criar a validação para garantir a integridade desse dado. Então, inicialmente, nós vamos fazer o processo de captar os valores digitados nas células e armazenar estes valores nas nossas variáveis. Quando o nosso usuário clicar no botão cadastrar, que estará inserido na nossa aba de formulário, nós vamos buscar as informações existentes nas células B4, D4 e F4. Voltando para o nosso código, então, a minha variável CPF vai ser igual ao conteúdo da minha célula B4, o meu nome vai ser igual ao conteúdo da minha célula D4, o telefone vai ser igual ao conteúdo da minha célula F4. Nesse momento, nós já pegamos a informação que foi digitada nas células B4, D4 e F4 e armazenamos em suas respectivas variáveis. Agora, depois de receber as informações, nós vamos preencher a nossa base de dados. Então, precisamos que o Excel mude de aba para que a gente posicione o cursor na célula correta para efetuar o preenchimento. Então, imagine que quando eu clicar no botão cadastrar, nós estaremos na aba formulário. E para efetuar o cadastro, eu preciso mudar o foco para a nossa aba de dados, para aí sim posicionarmos o cursor na linha correta e preenchermos as células com as informações. Então, voltando lá para o nosso código VBA, vou posicionar o meu cursor, né? Vou selecionar a minha aba de dados e vou posicionar o meu cursor na célula A1. E agora eu vou fazer a movimentação do meu cursor até que o mesmo chegue à última linha em branco, né? Então, vou utilizar a minha estrutura de repetição. Então, a minha estrutura de repetição do until faça até a célula ativa ser vazia. Ou seja, enquanto a célula ativa estiver preenchida, a nossa estrutura de repetição vai movimentar a nossa célula, o nosso cursor, uma linha para baixo e nenhuma coluna. Então, o comando offset é responsável por movimentar o nosso cursor uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas específicas. Como eu estou utilizando o ponto select, quer dizer que o Excel ele vai posicionar o cursor em cada uma das células que nós estivermos. Então, na prática, voltando lá para o nosso código, após o meu usuário preencher os dados e clicar no botão cadastrar, o Excel irá executar o nosso código. Então, inicialmente, ele vai armazenar a informação existente nas nossas células de dados. Depois, ele vai clicar na nossa planilha chamada dados, posicionar o cursor na célula A1 e movimentar o cursor até encontrar uma célula em branco. Então, na prática,
cliquei no botão cadastrar. O Excel vai mudar de dados, posicionar o cursor na minha célula A1 e vai entrar na minha estrutura de repetição. A minha célula está em branco? Não. Então, ele vai movimentar uma linha para baixo. Posicionou o meu cursor na próxima célula, ele verifica se a célula está em branco. No caso, a minha A2 está em branco, e aí o Excel vai parar de efetuar a movimentação. Se existissem dados na minha coluna de código, sempre partindo da célula A1, ele vai analisar se a minha célula ativa está em branco até encontrar a célula ativa em branco. Então, no caso deste exemplo, a minha estrutura de repetição seria responsável por fazer a movimentação do meu cursor até encontrar uma célula em branco. Muito bem. Voltando para o nosso código VBA. Agora eu preciso preencher as colunas do registro posicionado com os valores que foram digitados. Mas é preciso preencher inicialmente o meu código, que ele é automático. Teoricamente, o meu código teria que ser igual ao código da linha anterior mais 1. Porém, no caso do meu primeiro registro, a minha célula anterior não possui um número, possui a palavra código. Então, vou fazer uma condição para analisar se é o meu primeiro registro que está sendo inserido. Então, vou fazer um if. Então, estou verificando se a célula que está acima da minha posição possui um conteúdo numérico. Então, se o conteúdo da célula anterior à posição que eu estiver for numérica, então a minha célula atual vai ser igual ao conteúdo da célula anterior mais 1. Ou seja, se na minha célula anterior existia um número, eu vou fazer a soma de 1 para obter o novo código. Caso contrário, entende-se que a minha célula anterior possui a palavra código. Então, o valor que a minha célula irá receber é o valor 1. Criando o nosso código, agora eu posso preencher as outras colunas. Então, active cell.offset 0,1. Ou seja, vou manter a mesma linha, porém, vou avançar uma coluna à direita. Se eu não colocar o ponto select, o meu cursor não vai fazer a movimentação, porém eu consigo preencher o conteúdo da minha célula sem precisar colocar o cursor nela. Então, estou apontando para a célula do lado direito de onde está o meu cursor e agora eu vou colocar o conteúdo que vai ser igual à minha variável CPF. Vou fazer a mesma coisa para o nome, só que eu vou movimentar duas colunas à direita da minha célula atual. Lembrando que nós estamos na coluna A. E por fim, telefone do nosso cliente. Então, na minha célula ativa, que é a coluna A, eu vou colocar o código. Na coluna à direita da minha coluna A, que é a coluna B, eu vou colocar o CPF. Na segunda coluna à direita da minha coluna A, ou seja, a coluna C, eu vou colocar o nome. E na terceira coluna à direita da minha coluna A, ou seja, a coluna D, eu vou colocar o telefone. Então, voltando para a nossa
abinha de dados. Na coluna A, nós vamos preencher o código, na coluna B, o CPF, na coluna C, o nome e na coluna D, o telefone. Vamos colocar o nosso botãozinho de cadastrar, só para podermos fazer o teste. Depois nós vamos implementar o restante da codificação. Então, dentro da nossa aba desenvolvedor, no meu controle de inserir, eu vou escolher o nosso botão. Então, a primeira opção dos controles de formulário é o botão. Assim que eu colocar o botão, o Excel já vai abrir a minha janela de atribuição de macros. Então, desenho o botão. Quando eu soltar o botão direito do mouse, o Excel vai abrir a janela de atribuição de macro. Vou selecionar a minha macro cadastro e confirmar. Agora sim, eu posso fazer a configuração do meu botão. Então, cadastrar é o nome do meu botão. Vou mantê-lo aqui à minha direita. E agora eu vou fazer o teste. Então, meu CPF fictício, meu cliente e o meu telefone. Cliquei no botão cadastrar. O Excel trouxe os dados para a minha linha em branco. Se eu cadastrar novamente, código 2, se eu cadastrar novamente, código 3 e assim sucessivamente. Então, a nossa macro, o nosso VBA de cadastrar o nosso cliente está funcionando corretamente. Agora nós precisamos complementar a nossa codificação. Então, vamos limpar o nosso código. E agora vamos voltar lá para o nosso VBA para finalizar a nossa codificação. Depois que nós preenchemos os dados na nossa aba de cadastro, nós temos que voltar o foco para a nossa planilha de formulário. Então, formulário.select. É muito importante que o nome da nossa aba seja exatamente igual ao nome que foi definido na nossa aba, senão o nosso VBA não vai encontrar essa informação. Então, lá no Excel, o nome da minha aba está formulário com acento. Logo, no VBA, eu preciso respeitar o nome exatamente igual para que o Excel posicione corretamente a nossa aba. Então, voltando o foco para a minha aba de formulário, agora eu preciso apagar a informação que foi cadastrada. Então, vou apagar cada uma das células que contém os dados que foram cadastrados. Vou posicionar o cursor na minha B4, que é a célula onde inicialmente nós vamos preencher o primeiro campo do nosso cadastro, e vou colocar uma mensagem de sucesso. Então, message box, cliente cadastrado com sucesso. E agora eu preciso montar a minha combinação de ícone mais botão. Como a minha mensagem de cliente cadastrado com sucesso é uma mensagem informativa, vou utilizar o VB Information, que é o ícone de informação do Windows, mais o botão que eu quero que seja exibido para o meu usuário. Então, VB OK Only vai mostrar somente o botão OK. O título da minha caixinha de mensagem, então vou colocar cadastro de clientes.
e encerro por aqui. Então, recapitulando, depois que nós fizermos o cadastro efetivamente do meu cliente, voltei para minha aba formulário, limpei as células que possuíam os dados que foram cadastrados, posicionei o meu cursor na minha célula de início de cadastro e exibi a mensagem de sucesso para o meu usuário. Então, vamos voltar lá para a nossa planilha e vamos verificar se tudo está funcionando corretamente. Então, tenho os dados preenchidos, vou clicar no cadastrar. Cliente cadastrado com sucesso, ele apagou as informações e se eu for lá na minha aba de dados, o meu cliente foi cadastrado com sucesso. Então temos aí a nossa telinha simples de cadastro. Esse cadastro pode ser aplicado para qualquer tipo de dado, né? No caso aqui, avaliei todos os campos, né? Todos os meus dados como texto, e agora nós vamos colocar a validação de preenchimento. Então, como eu comentei no começo do vídeo, o CPF e o telefone só aceitarão dados numéricos. Então, se o meu usuário preencher o CPF com a pontuação ou o telefone com o hífen, nós vamos rejeitar essa informação. Então, após recebermos, né, após buscarmos as informações digitadas nas nossas células, nós vamos efetuar a validação de dados. Por conta disso, vou criar uma variável de mensagem. Então, vamos fazer a nossa validação. Então, vou verificar se o meu CPF não é numérico. Então, a minha função isNumeric me retorna um verdadeiro ou falso. E com o not eu verifico se ela não é numérica. Caso o meu CPF não seja numérico, a minha mensagem de erro é receber o conteúdo CPF inválida. Digite apenas números. E vou concatenar com um VBCRLF, que é simplesmente um enter ao final da minha frase, ao final do meu texto. Vou fazer agora a validação do nosso telefone. Então, o mesmo conceito. Então, caso o meu telefone também não seja numérico, vou colocar telefone inválido e a mensagem semelhante. Então, fiz a minha validação de dados, verifiquei se o meu CPF ou o meu telefone são numéricos. Caso não sejam numéricos, alimentei a minha variável de mensagem de erro. Agora, vou fazer a minha validação do conteúdo desta variável. Então, se a minha variável mensagem de erro for diferente de vazio, quer dizer que existe algum conteúdo nesta variável, eu preciso exibir este conteúdo para o meu usuário. Então, a variável que eu vou exibir é a própria mensagem de erro. Como é uma mensagem de erro, o ícone que eu vou informar é o ícone de erro, então VB Critical. E o botão que eu vou informar é apenas o OK. E o título da nossa caixinha de mensagem vai ser erro de preenchimento.
Após eu exibir a mensagem para o meu usuário, eu vou dar um comando de exit sub para que o processamento encerre por aqui. Então vamos fazer o teste, voltando lá para a nossa planilha. Cliquei no botão cadastrar, obtive a mensagem de CPF inválido e telefone inválido. Poderia ser mais específico, né? Caso o meu conteúdo seja vazio, eu poderia dar uma mensagem específica de campo em branco, só adicionando mais duas condições de validação para cada uma das minhas células. Voltando para o nosso VBA, vamos fazer a validação também do preenchimento do nome. Então, se o nome for igual a vazio, vou criar a mensagem de nome não formado. Preciso concatenar o Enter para fazer a correta composição da mensagem, no caso das 3 células estarem incorretas. Então vamos testar. Então CPF inválido, telefone inválido e nome não informado. Então a nossa validação de preenchimento está correta. E agora é só efetuar um novo teste. Preenchemos os dados, clicamos no botão cadastrar. Cliente cadastrado com sucesso. Vamos verificar. Maria Aparecida dos Santos é o nosso segundo cliente. Assim, sucessivamente, o nosso processo seria executado na sequência correta. Como nós garantimos a integridade do preenchimento, se eu tentar cadastrar o conteúdo em branco, nosso VBA vai bloquear essa possibilidade. Então, não existe a possibilidade de ter um buraco dentro da nossa base de dados, o que garante a integridade da minha base para a utilização de uma tabela dinâmica ou tabela de dados e algum levantamento de informações que possa ser feito posteriormente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.